a empresa tem o poder, o conjunto de empresas tem o poder de colocar um preço muito elevado e ao mesmo tempo colocar um salário muito baixo, então você está transferindo o poder de compra do trabalhador para a empresa. Certo. Tá? Quando a gente joga para a economia como um todo, é bem mais complicado, mas você tem um elemento básico que é a disputa entre lucro e salário. Então, essa discussão da jornada, né, da escala 6x1, ela tem a ver exatamente com o conflito distributivo. Então, isso que aconteceu nos Estados Unidos é um sinal para todos os governos que pegaram o poder nos países depois da pandemia, e eles ainda estão sofrendo um pouco desses efeitos que vêm tanto da pandemia quanto da guerra da Ucrânia e a dificuldade muitas vezes de você subir os salários, né, para poder acompanhar o crescimento do custo de vida. Entendi. E a desigualdade vem da onde, então? Porque se os preços estão subindo, se você tem essa percepção, mas esse dinheiro está indo para alguém também, né? Tá aumentando essa disparidade entre quem ganha mais e quem ganha menos. Então, aí você tem o poder de cada grupo da sociedade de impor o seu preço. Tá. Então, vamos imaginar aqui uma empresa que produz automóvel, uma empresa que produz eletrodomésticos, uma empresa que produz, né, serviços financeiros. Essa empresa, cada uma delas vai ter um poder de mercado. O que é o poder de mercado? A capacidade que eu tenho de te forçar a pagar o que eu quero que você pague. Claro. Entendeu? Então, tem empresas que são tão grandes que elas têm o poder de colocar um preço muito elevado para o consumidor, então ela pega mais dinheiro do consumidor. Apple, pode pegar todas as Big Techs, né? A Meta, né? Todas Google, essas, elas têm um poder grande porque você está consumindo direto delas, tem uma concorrência e tal, mas elas estão concorrendo por qualidade. Exatamente. Né? Eu nunca vi, pelo menos assim, uma grande quantidade de pessoas falando, eu vou sair, sei lá, do Netflix porque reajustou, né, o valor da mensalidade. A pessoa compra menos cebola, né? Compra menos feijão. Ou cancela outro streaming. Ou vai cancelar outro streaming, ou em geral, acaba cancelando outro tipo de produto. Verdade. Né? Porque o poder disso, né, entretenimento, acaba ganhando um peso maior na cesta da pessoa. Mas de qualquer maneira, elas têm muito poder. E a questão é, elas empurram para você o preço que elas cobram. Só que tem uma outra dinâmica aqui da desigualdade, que é o poder delas na contratação dos trabalhadores. Entendi. Então vamos imaginar, Vilela, você chega lá para trabalhar numa Big Tech, você senta na mesa na frente ali do diretor do RH, ele tá te entrevistando. A tua postura é, olha, adoro essa empresa, fantástico, o meu sonho é trabalhar nessa empresa. Você chega, seguinte, eu quero trabalhar 3 dias por dia, quero ganhar $30 mil, tá? E, eu vou decidir quando eu venho. Não. Escala 3x4, não é nem 4x3. Vou vir 3 dias, descansar 4 e eu escolho quando eu venho $30 mil mensais na minha conta. Você não faz assim, porque o poder tá com ela, que é o que a gente chama de monopsônio. Ela comanda quem ela contrata. Então, são muitos trabalhadores vendendo a sua força de trabalho para uma única empresa. E isso foi algo que o Biden tentou atacar, que é esse poder regular, o poder de contratação que essas empresas têm e tentar impor limites ao quanto elas, por exemplo, reduzem o salário dos trabalhadores ou impõem jornadas de trabalho muito extenuantes. Nós temos um problema grave de enfermidades mentais nos Estados Unidos por conta de jornadas de trabalho muito estressantes, muito longas, que vem exatamente de contratos de trabalho, né? Lá é muito baseado em hora, né? Então você não tem um contrato, vou trabalhar 44 horas, você trabalha e ganha por hora, e você tem ali algum limite que a empresa em geral coloca, quando coloca. Então há também muitos problemas nesse sentido. E aí vem um elemento da desigualdade. Se a empresa tem o poder, o conjunto de empresas tem o poder de colocar um preço muito elevado e ao mesmo tempo colocar um salário muito baixo, então você está transferindo o poder de compra do trabalhador para a empresa. Tá? Quando a gente joga para a economia como um todo, é bem mais complicado, mas você tem um elemento básico que é a disputa entre lucro e salário. Então essa discussão da jornada, né, da escala 6x1, ela tem a ver exatamente com o conflito distributivo. Tá? Então o que é o conflito distributivo? Os trabalhadores gastam muito tempo no trânsito para chegar no trabalho, trabalham as horas que são indicadas, às vezes até mais, recebem um salário que é insuficiente para que eles vivam bem, tenham acesso a lazer, cultura, investir na sua própria educação, na dos filhos, assim por diante. E até poder mudar do trabalho, né? Isso. E o lucro das empresas está indo bem. Não estou dizendo que de todas estão indo bem, é muito heterogêneo, né? O mundo do capital, o mundo dos empresários, mas você pega grandes companhias que empregam trabalhadores pelas regras formais da CLT, e essas empresas estão lucrando muito. Então, são os trabalhadores reagindo, dizendo, eu quero um pedaço desse bolo maior.
melhor. Porque eu sou, né? Inclusive a empresa não fala que é colaborador? Sim. Se é colaborador, quer um pedaço. Inclusive, um elemento de transformação profunda, que inclusive está na linha de pessoas como Bernie Sanders, o Richard Wolff, que é outro economista de muito renome nos Estados Unidos, bem progressista, eles defendem você fazer a democracia no ambiente de trabalho. Chama Democracy at Work. Né? Quem tiver interesse, vá procurar. Pode procurar, tem até um canal no YouTube deles, tem site. E a ideia é você aumentar a participação dos trabalhadores na governança das empresas. Nas decisões? Então, por exemplo, no conselho de administração da empresa, você dá maior participação dos trabalhadores e isso afeta a dinâmica da empresa. Entendi. Então, dá um exemplo bem simples. Uma empresa pode distribuir, vamos pegar lá, 50% do seu lucro para os acionistas, esse dinheiro vai embora, ele não fica na empresa, e ela reinveste só 50%. Em geral, os estudos que cobriram, por exemplo, essas experiências de aumentar a participação dos trabalhadores nesses países ricos e estáveis como, né, na Escandinávia, Alemanha, o que acontece? A empresa investe mais, porque ela não distribui tanto lucro, ela coloca mais dinheiro nela mesma, né? Teve lucro, retém o lucro e reinveste. Aumenta a produtividade dos trabalhadores, porque a própria regra da empresa muda, porque agora os trabalhadores estão com mais voz. Então eles estão dizendo, olha, tem um problema ali no RH, tem um problema ali na área de marketing, tem um problema ali na área financeira. Então, que muitas vezes quem tá no topo não consegue, né? É insensível àquilo, ou a informação não chega, ou se chega, né? Fala, não é, eu quero continuar assim mesmo, não vou mudar. Poder. Então você distribui melhor o poder dentro do conselho. Tá? Então nessas experiências o resultado foi esse. Só que essa é uma medida, né? Veja, a gente nem tá discutindo isso, né? O que a gente tá discutindo é sair de uma escala aí de 44 horas, segundo a proposta da PEC, para algo em torno de 36, que em si já é uma mudança grande. Mas não estamos nem falando isso que seria, por exemplo, pressionar o empresariado a aumentar o poder dos trabalhadores nos conselhos de administração, em particular das empresas maiores, que são aquelas que mobilizam mais recursos, investem mais, geram mais emprego e assim por diante. Então esse seria, por exemplo, um caminho em que você poderia atuar para reduzir a geração de desigualdade na esfera corporativa, por exemplo. E aqui no livro eu tenho, inclusive, uma parte que a gente discute a relação, Vilela, entre a remuneração dos executivos e o salário médio da empresa, dos trabalhadores. A Comissão de Valores Imobiliários, que é aquela que regula, né, e acompanha, supervisiona as empresas que estão na Bolsa de Valores, ela passou a exigir, acho que a partir de 2018, depois de 10 anos de briga, que as empresas não queriam divulgar essa relação. Quanto que ganha o executivo comparado a quanto ganha o trabalhador. Foi uma briga intensa, foi pra justiça e tal. Aí a CVM ganhou, se eu não me engano, em 2018. E agora as empresas são obrigadas a divulgar esse número. E aí, quando divulga... É um absurdo tão grande. Não, tem empresa que é 600 vezes. 600 vezes. O quanto ganha os executivos comparativamente a quanto ganham os trabalhadores. E aqui entra a luta ideológica. Quem é, em geral, de viés liberal, olha pra isso e diz o quê? Não, é porque o executivo, ele é mais produtivo. Ele gera alguma coisa. Ele é 600 vezes mais produtivo. Se ele não estivesse ali, a empresa não ia gerar aquilo. Em outras palavras, você está dizendo o quê? Que o trabalhador não é tão produtivo quanto. O outro lado da moeda é o que regula essa determinação não é a produtividade. É o quê? Poder. É o poder desses grupos da dimensão executiva dessas corporações que define que vai gastar menos com salário, que vai diminuir o quanto vai investir em capacitação, que vai diminuir o quanto vai fazer, por exemplo, em inovação, que vai diminuir o quanto gasta em segurança do trabalho, que vai diminuir o quanto faz, por exemplo, previdência para os seus funcionários, né? Previdência privada mesmo. Pode, inclusive, tem empresas que ajudam os funcionários nisso. Você está falando que os rendimentos do topo da pirâmide parecem ter piso, mas não ter teto. É isso. Então, o que a gente faz, né? Na lógica, em geral, você tenta colocar um teto para os salários, enquanto lá no topo os ganhos são virtualmente ilimitados. Então, você tem... E até participação nos lucros e tudo mais. Porque esses dados, inclusive, são abertos. Então, isso que eu estou citando, eu não vou aqui fulanizar citando as empresas, está no livro, tá? Mas a gente apresenta, né, alguns casos, tudo reportado na imprensa, não tem nada que a gente inventou aí no sentido de levantar esses dados. Tudo é divulgado pela CVM e publicado, inclusive, por canais financeiros, que também se preocupam com isso, porque existe evidentemente, uma preocupação que se você esticar demais a corda com os trabalhadores, uma hora eles perdem, né, o interesse em trabalhar, ficam exaustos, têm problemas de saúde e assim por diante, né?